Fala pessoal, aqui quem fala é o Tama e agora eu sou o juiz nível 1, então dá pra falar com mais propriedade sobre as regras de Magic. Nesse episódio aqui eu vou falar de zonas, as zonas que as cartas podem ir e onde elas ficam. A definição de zona é um lugar onde as cartas podem ficar durante o jogo. Coisa simples, nada demais. Aí, existem as zonas públicas, que são as zonas que ambos jogadores têm conhecimentos, como por exemplo no campo de batalha, no cemitério, cartas exiladas. E nesses lugares, os jogadores podem ver a face da carta. Menos como por exceção, por exemplo, cartas de Morph, que ficam viradas para baixo e só quem conjurou pode ver essas cartas. Uma exceção também é, por exemplo, Suborno, que o jogador vai poder ver o deck, que é uma zona privada, mas com Pribrary você consegue ver o Grimório inteiro do oponente. Aí tem também as zonas específicas, que existem cartas que não podem entrar ou sair de certas zonas. Emblemas, por exemplo, ficam só na zona de comando. E feitiços, instantes, não podem entrar no campo de batalha. Conforme dito anteriormente, o Grimório, o jogador não pode olhar as cartas que ele tem no Grimório ou alterar a ordem delas, a não ser com efeitos específicos, obviamente. E qualquer jogador pode contar o número de cartas que tem no Grimório do seu próprio ou do oponente, tanto faz. É uma informação pública isso. O número de cartas que tem nos Grimórios. Aí, se múltiplas cartas forem colocadas no topo ou embaixo do Grimório, o jogador pode colocar na ordem que quiser. Por exemplo, Terminus, que coloca todas as criaturas na parte de baixo dos Grimórios. Então você não vai colocar tudo randomizado. Você coloca na ordem que você quiser. Tem também cartas específicas que alteram como funciona o Grimório. Por exemplo, o Melek, que joga com o topo virado para cima e permite castar do topo se for uma Instant ou Sorcery. E Cruzeiro, do Tesouro, que deixa eu comprar mais cartas do Grimório. A mão é uma outra zona que os jogadores, as mágicas, esperam para ser conjuradas ou, no caso, para ser retornadas. O jogo começa geralmente com 7 cartas, a não ser que você esteja jogando uma variante de Magic que permite mais ou menos. E pode possuir qualquer número de cartas na mão a qualquer momento. Mas se no final do turno você tem mais de 7 cartas, você vai ter que descartar na etapa de descarte. Você não pode olhar a mão do oponente, mas você pode saber quantas cartas ele tem na mão. A não ser, óbvio, efeitos que permitam você ver a mão do oponente. No campo de batalha vão as permanentes e ficam próximos ao jogador que conjurou elas. Mas existem cartas que, por exemplo, podem ir no campo que é seu, mas pode ir no campo do controle do oponente, no campo de batalha do oponente. Por exemplo, auras, que você encanta uma carta do oponente. Aí toda vez que uma carta entra no campo de batalha, ela vai se tornar um novo objeto e não vai possuir memória do objeto anterior que estava no campo de batalha. Por exemplo, você casta uma magia para destruir minha criatura, eu vou lá e com uma magia eu tiro ela e volto ela pro campo. Então ela não vai mais ser a mesma carta que estava antes sendo alvo. O cemitério. Todo o cemitério tem que estar com a face voltada para cima. E a ordem do cemitério não pode ser alterada. Isso ocorre porque tem algumas cartas que precisam da ordem do cemitério. Aí, novamente, se muitas dessas cartas forem jogadas no cemitério, o jogador escolhe como elas vão ficar no cemitério. E um jogador pode ver o cemitério do outro a qualquer momento, sem problema, tipo, sem restrição de tempo, nada. Você pode olhar quando você quiser. A pilha, quando você casta qualquer magia,
você coloca isso na pilha. A pilha é uma zona, só que não é diferente das outras zonas, que não permanece lá as cartas. Eu vou fazer um vídeo depois explicando a pilha, porque é um assunto mais complexo e demora um pouco mais. Por exemplo, cartas que podem ir na pilha, mágicas instantâneas, criaturas vão para pilha. Só o resumo é quando as cartas vão enquanto espera para ser resolvido. Exílio. O exílio pode ocorrer de três formas diferentes. Quando a carta é exilada para o resto do jogo, quando a carta é exilada, mas depois volta para o campo de batalha, e também pode pegar uma carta exilada e colocar no campo. São coisas diferentes. Forma de usar o exílio, que é uma zona também pública. Não precisa ter uma pilha de cartas certinha para as cartas exiladas. Por exemplo, se você tem uma jornada para lugar nenhum, uma criatura, você não precisa deixar ela numa mesma pilha de exílio de outra carta, com as outras cartas. Porque se você conseguir destruir encantamentos, você vai querer saber qual carta estava exilada. Então não tem problema deixar no campo de batalha mesmo, embaixo da carta que exilou, por exemplo, jornada para lugar nenhum. E é só para você saber quais cartas estão exiladas. O Anel do Esquecimento é bom você deixar no campo, porque você pode retornar essa criatura exilada, permanente exilada no caso. Mas a Espadas e Arados você dificilmente vai voltar com essa carta, então você deixa fora do campo, para não bagunçar e facilitar ver como está o estado do campo de batalha. E cartas como Bruxuleiro Fantasmagórico, que você exila e depois volta, então você nem tira do campo de batalha praticamente. Mas também tem cartas que precisam utilizar o exílio. Por exemplo, a Mox de Cromo, que você exila para fazer um efeito. E nesse caso é bom você deixar na Mox, porque aí você vai saber qual cor você vai poder utilizar. A zona de comando é uma zona extra que para as coisas que têm impacto no jogo. Por exemplo, cartas de Vanguard, carta, cartas de planos, os emblemas, os comandantes no Commander, nessa variante, e as cartas que dão impacto no formato. E também existem as cartas de fora de zona, por exemplo, os Wishes, que são um tipo de carta que pegam cartas de fora do jogo, que não tem zona essa carta. Se você estiver jogando, por exemplo, casual, você pode pegar uma carta do seu fichário, do seu bolo de cartas, do seu outro deck, você pode pegar essas cartas. No casual. Se você está jogando competitivo, você tem que pegar uma carta que está no seu sideboard. Você é limitado ao seu sideboard. Bom, acho que de zona é só isso. Um assunto rápido. E falou, até a próxima.